Olá amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal Cidadão Celestial. Uma grande alegria poder recebê-los aqui para juntos nós estudarmos a Palavra de Deus. E eu tenho gravado vídeos aqui no canal também de resumo da lição dos jovens da Escola Sabatina. E essa semana nós estamos começando o estudo de uma nova lição que vem falando sobre identidade. Então, durante esse último trimestre de 2023, nós vamos estudar sobre a identidade do movimento adventista, né? Mensagem, herança e missão adventista. Vamos estudar sobre algumas doutrinas que são distintivas do nosso movimento, pontos importantes da nossa identidade mesmo, né? Então essa lição está muito boa, tenho certeza que nós vamos aprender muito ao decorrer desse próximo trimestre. Se caso você não comprou sua lição ainda, faça planos para que você adquira sua lição, estude todos os dias, porque eu tenho certeza que essa lição vai reavivar a sua vida. E aqui nessa primeira semana nós estudamos sobre abençoada esperança. Estudamos ali o texto-chave, que foi Mateus capítulo 25, versos 1 a 13, que é justamente a parábola das 10 virgens. E aqui não poderia ter começado melhor, né? O estudo da nossa identidade, falando a respeito da volta de Jesus. Afinal de contas, a nossa igreja nasceu através do estudo das profecias da volta de Cristo. No Antigo Testamento, Daniel 8, 14, Daniel 9, 24 a 27. No Novo Testamento, as profecias do Apocalipse, os sermões proféticos de Jesus. Inclusive, a parábola das 10 virgens, ela está dentro desse discurso de Jesus sobre o tempo do fim, né? Então nós estudamos aí durante essa semana, fizemos a leitura desses textos e a lição durante essa semana ela vem comentando bastante sobre essa parábola das 10 virgens. Eu quero ler só os 3 primeiros versos, ou melhor, os 2 primeiros versos, que diz o seguinte: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Então a gente estudou aqui, lemos, né, essa parábola, e a lição de domingo fala sobre esperança redescoberta, que diz o seguinte: a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma história repleta de pessoas que aguardam Jesus voltar nas nuvens dos céus, na glória de Deus e com todos os anjos, aos olhos de toda a humanidade. Então, só o nosso nome, né, Adventistas do Sétimo Dia, já nos diz muita coisa. Porque essa palavra adventista vem de advento, né? O advento de Jesus, ou segundo advento de Cristo. O movimento adventista, antes de ser uma igreja, teve início com a ideia central de que Cristo em breve voltará a esse mundo. Então, Guilherme Miller, né, que era um fazendeiro batista, ele não pertenceu à igreja adventista, mas ele iniciou o movimento do advento, começou a estudar as profecias relacionadas à volta de Cristo no Antigo Testamento, né, no livro de Daniel, e ele então se convenceu, né, de que Jesus voltaria em torno de 1843. Então ele começou a pregar em 1833, ou seja, 10 anos antes da data ali marcada por ele para a volta de Jesus. E ali então, cristãos de diversas denominações fizeram parte desse movimento em torno da breve volta de Jesus, formado por pessoas que procuravam conhecer a Bíblia por si mesmas. Então, após o período de supremacia papal, né, ali na Idade Média, terminou no ano de 1798, a liberdade religiosa especialmente floresceu nos Estados Unidos, e ali as pessoas começaram a estudar a Bíblia de forma mais profunda. Então se popularizou bastante o estudo das Escrituras, e aí então voltou, né? Veio à tona então a mensagem da volta de Jesus, que ganhou muita força através ali da pregação de Guilherme Miller no ano de 1833 em diante. A lição de segunda-feira vem dizendo: vá contar ao mundo. O movimento que ficou conhecido como Grande Despertamento do Advento, que ocorreu em muitos países no fim do século XVIII e início do século XIX, lançou as bases para o movimento millerita, cujo nome deriva de Guilherme Miller.
Nessa época houve grande interesse no estudo de Apocalipse 6, que descrevem os eventos que ocorreriam pouco antes da segunda vinda de Jesus. Então alguns eventos aconteceram que estão descritos em Apocalipse 6, como um grande terremoto, os sinais no Sol e na Lua e a queda das estrelas. Todos esses eventos aconteceram justamente nesse período, século XVIII e século XIX. Então esses eventos também deram um impulso, né, para a mensagem do Advento. Então as pessoas, ao analisarem, estudarem a palavra de Deus e vendo as profecias se cumprirem, realmente elas se certificaram, tinham a certeza de que Jesus, né, a volta de Jesus estaria muito próxima. E Guilherme Miller, através dos seus estudos, através da sua dedicação, né, em estudar a palavra de Deus, ele marcou para o dia 22 de outubro de 1844 a data para a volta de Jesus. E passou a pregar nos Estados Unidos, a mensagem se espalhou para outras partes do mundo também. E dizem que nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de pessoas foram impactadas com essa mensagem. Parece pouco, né? Só que proporcionalmente a população dos Estados Unidos daquela época era em torno de 13, 14 milhões de pessoas. Então foi muita gente que recebeu essa mensagem, que foi impactada por ela. Porém, a gente sabe que houve ali um grande desapontamento, né? No dia 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou. E aí, já fazendo uma ponte aqui para a lição de terça, que diz assim: aumente as reservas. A parábola das 10 virgens, os versos 3 e 4 de Mateus 25, diz o seguinte: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, o que a lição está dizendo aqui? No momento em que ocorreu ali o grande desapontamento, em 1844, aquela grande maioria das pessoas que haviam aceitado a mensagem de Guilherme Miller, eles estavam aparentemente se preparando para a volta de Jesus, elas não haviam se convertido verdadeiramente, porque tão logo veio o desapontamento que elas abandonaram a fé. Muitos deles passaram, inclusive, a zombarem, né, os irmãos adventistas, e dizendo que aquela profecia era uma mentira, uma invenção, e voltaram para suas atividades. Foram pouquíssimas as pessoas que se voltaram para a Bíblia e tentaram entender o que havia acontecido, né? Os seus estudos estavam muito coerentes e solidificados na palavra de Deus. E ali eles descobriram que eles acertaram a data, realmente dia 22 de outubro. Ocorreu um evento, porém não foi a volta de Jesus, e sim a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial e o início do juízo final, como está plenamente descrito no livro de Hebreus, né, que mostra Jesus como nosso sumo sacerdote. Então, essas pessoas que não tinham ali as suas reservas, né, o que é a reserva aqui no contexto da parábola das 10 virgens? É justamente você ter uma fé solidificada na palavra de Deus, no Espírito Santo e na pessoa de Jesus. Porque quando vem uma crise, os desapontamentos, né, as decepções da vida, aqueles que não estão firmados na rocha são considerados como as virgens nécias aqui. Não levam azeite reserva e acabam abandonando a fé. E quando Jesus realmente vir, serão pegas de surpresa. Então esse é o contexto aqui da parábola das 10 virgens. A lição de quarta, que traz aqui alguns textos, né, para a nossa meditação. Dentre vários os textos que nós lemos aqui, eu destaquei o texto de Abacuque, no capítulo 2, e os versos 1 ao verso 3. Então vamos ler esse texto aqui, do profeta Abacuque, lá no Antigo Testamento, capítulos 2, versos 2, na verdade, versos 1 a 3. Diz o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler
até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, aqui, esse texto ele tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos realmente no limiar da volta de Jesus. E nós temos que pregar para as pessoas e ter paciência também, porque, já fazendo a ponte para a lição de quinta, está falando sobre a demora, né? Que para nós realmente a volta de Jesus está demorada. Imagina que os eventos que estão descritos lá em Apocalipse 6, quando o Cordeiro ele abriu o sexto selo, que ocorreram todos aqueles eventos que eu mencionei agora há pouco, o terremoto, os sinais no Sol e na Lua, a queda das estrelas, isso está no século 18, 19, então 200 anos atrás. Então para a gente realmente está demorado. Só que o que o texto está dizendo, né? Se a visão ela se apressa, né, para o tempo do fim, se tardar, espera, porque certamente virá. Então a lição de quinta vem falando justamente sobre isso, que nós devemos ter paciência, esperar e ter o azeite reserva. Porque aqui até diz o seguinte: quando a crise chega, ninguém pode pedir emprestado de um amigo a confiança em Deus. Cada um deve viver a sua própria fé. Assim como Jesus teve um papel na salvação que só ele podia cumprir, nós também devemos desempenhar nosso próprio papel. Devemos entregar tudo a Cristo e permitir que ele trabalhe livremente em nossa vida. Então nós precisamos desse azeite reserva. O que é o azeite reserva? É o estudo da palavra de Deus, leitura, comunhão com Deus, através da oração, testemunhar também, como diz aqui em Abacuque, né? Quando diz que pôr-me-ei na torre de vigia, essa é a posição que nós temos que estar no mundo. Temos que estar na posição de aqueles que anunciam realmente a breve volta de Jesus, porque essa torre de vigia era onde ficavam ali os vigias, observando, né, se vinha alguma invasão estrangeira, atacando o território deles, né? Então é exatamente essa posição que nós temos que estar. Só que para isso precisamos de comunhão total com Deus. E aqui a mensagem do Advento, né, na lição de sexta, alguns textos do Espírito de Profecia, como de costume, e eu separei só a primeira parte que diz o seguinte: a Guilherme Miller e seus colegas coube a pregação dessa advertência nos Estados Unidos. Esse país se tornou o centro da grande obra do Advento. Foi ali que a profecia da mensagem do primeiro anjo teve o cumprimento mais direto. E ela comenta que os escritos de Miller e seus companheiros foram levados a países distantes em todo o mundo. Então a mensagem se espalhou. É o que está escrito lá em Apocalipse 14, no versos 6 e 7, que resume bem a nossa missão, né? Que diz: viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui está o cerne da nossa missão. Temos que pregar o evangelho eterno em grande voz. Então, meus jovens e todos os amigos que estão nos assistindo, estude a sua lição, se aprofunde na nossa identidade, estude a palavra de Deus e busque esse azeite extra, que é justamente o Espírito Santo, né? Todos os dias da sua vida. Forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.